sonhos você já deixou na gaveta porque achou que não era capaz? Ou quantas vezes você paralisou na hora de dar um passo importante porque duvidou de si mesmo, duvidou da sua própria capacidade? Só que enquanto você fica aí duvidando, os seus sonhos continuam esperando. Mas hoje isso vai mudar. Você vai entender como desenvolver essa confiança necessária para realizar os seus sonhos mais ousados e parar de adiar tudo aquilo que é importante para você. Eu vou compartilhar algo que tem me ajudado muito. Porque chega de você ser a espectadora da sua própria vida. É hora de você virar a protagonista. E se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cristiane e por aqui eu falo sobre desenvolvimento. Eu compartilho um pouco da minha jornada, dos meus estudos, para que você também possa crescer. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho aí para acompanhar os próximos vídeos. E eu quero compartilhar algo muito interessante que eu li nesse livro aqui, ó, Cabeça de Campeão. E o autor, ele traz que nós precisamos de 3 fases distintas para conseguir realizar os nossos sonhos. E a primeira dessas fases, ele chama de Terra dos Sonhos. É aquele momento onde você está imaginando tudo aquilo que você gostaria de estar alcançando, tudo aquilo que você deseja, os seus sonhos, aquelas coisas maravilhosas, incríveis. E essa fase, ela é muito importante porque ela é como se fosse o combustível que vai te movimentar numa determinada direção. Ela é a força motriz que te empurra na direção dos seus sonhos. E a segunda fase que o autor traz, ele chama aqui de Vale do Plano. É aquele momento em que você começa a pensar como você vai dar vida a esses sonhos. Você começa a traçar ali um plano de ação, a fazer um planejamento dos passos que você vai percorrer nessa trajetória. Você também consegue identificar nessa fase quais são as habilidades necessárias, quais recursos você vai precisar. Na verdade, você começa a traçar ali uma estratégia. Por exemplo, se você deseja ganhar mais, você começa a pensar como você pode alcançar isso. Talvez através de uma promoção, ou uma troca de emprego, empreendendo, buscando uma renda extra. Existem N possibilidades, né? E você começa ali a colocar no papel qual dessas possibilidades faria sentido para você. Tem a ver com a sua vida, com a sua realidade. É nesse momento também que você começa a se preparar, buscar mais conhecimento, talvez ir para cursos, workshops, fazer network. Só que nós precisamos ter muito cuidado porque algumas pessoas acabam esquecendo dessa fase, esquecem de planejar. Elas querem pular essa fase e aí acabam colocando os pés pelas mãos e não conseguem avançar para a próxima fase. Só que ao mesmo tempo que nós precisamos ter cuidado para não pular essa fase, é preciso ter muito cuidado para não ficar preso nela, ficar utilizando ela como uma desculpa para não ir adiante, para você ficar ali se preparando um pouco mais, planejando mais um pouco, ou então você ficar ali esperando aquele momento ideal, um momento perfeito para então você começar a colocar em prática tudo aquilo que você planejou. E talvez você encontre alguma dificuldade para fazer esse planejamento, traçar objetivos com clareza, ou então definir qual é o rumo que você quer seguir, quais os passos que você precisa dar. No meu guia prático, eu ensino passo a passo a você conseguir sair do papel e começar a realizar os seus sonhos. Sabe, a fazer um planejamento, a traçar o seu plano de ação com foco e direção. Além disso, também a como construir uma rotina que vai facilitar a sua constância e ação diária, para você não ficar ali procrastinando os seus sonhos e sempre deixando para depois, para o momento seguinte. Se você quer saber mais informações sobre o meu guia prático, clica no link que está aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário. Lá no site tem todas as informações sobre os conteúdos, os detalhes mais sobre ele. Porque o terceiro passo que o autor ele traz no livro é o campo de criação, que ele chama. E é nesse momento que damos vida aos nossos sonhos, que entramos de fato em ação e começamos a realizar algo concreto por tudo aquilo que desejamos. Só que talvez seja nesse momento as maiores dificuldades, porque começam a surgir as dúvidas, a insegurança, a falta de confiança. Aliás, me conta aqui, em qual dessas fases você tem mais dificuldade? Se é na fase de sonhar, planejar tudo aquilo que você deseja alcançar ou é na fase da ação?
Comenta aqui embaixo nos comentários. O seu comentário é muito importante porque é através dele que eu consigo identificar se eu realmente estou conseguindo ajudar vocês e até mesmo a decidir os assuntos dos próximos vídeos. E é nesse momento de entrar em ação que começa a surgir o medo de errar, o medo de ser julgado, o medo de não dar certo. E aí você fica esperando o momento perfeito, quando você se sentir 100% seguro e confiante. Só que esse momento acaba nunca chegando e aí você fica numa eterna espera. Só que essa espera, ela não te leva a lugar algum. Você continua ali sempre no mesmo ponto estagnado. Então é necessário aprender a agir mesmo quando você não tem certeza absoluta sobre todas as coisas. Mesmo quando você tem dúvidas, receios, sente medo. E algo que me ajuda muito é agir como se eu já fosse uma pessoa confiante. Sabe quando você está nessa insegurança e aí você pensa, se eu fosse uma pessoa confiante, como que eu agiria nessa situação? Aí você pensa, faria isso, faria aquilo, faria assim, assado. E aí você vai lá e faz exatamente assim. Porque você precisa pensar como uma pessoa confiante para conseguir agir de forma confiante, para se comportar de forma confiante, porque é justamente essa ação que vai gerar a sua confiança. Então você começa agindo mesmo sem confiança e conforme você vai agindo de pouquinho em pouquinho, a sua confiança vai crescendo. É como se fosse ali uma espiral que começa pequenininha e vai aumentando conforme você vai agindo cada vez mais. E algo que me ajuda muito é a fé em Deus, é acreditar que existe um poder superior que nos orienta, que nos guia na nossa caminhada, que coloca sonhos no nosso coração para que a gente possa se mover numa determinada direção. E aí, conforme você vai agindo, você vai criando evidências que sim, você tem a capacidade de realizar as coisas. Sabe, você vai lá e treina, você mantém a sua dieta, você faz a leitura, faz aquela planilha importante, faz aquele relatório. Eu não sei exatamente qual é a atividade que você precisa fazer aí no seu dia a dia que está relacionada aos seus sonhos. Mas se você vai lá e faz uma pequena ação que está relacionada ao seu objetivo, você cria uma prova que sim, você consegue fazer algo. E se você consegue fazer uma vez, você consegue repetir 2, 3, 15, 20, 50 vezes, ou seja, você criou uma evidência da sua capacidade e essa evidência, ela começa a modificar a sua autoimagem, a forma como você se percebe. Porque se você hoje sente insegurança, certamente você tem uma autoimagem que você é uma pessoa incapaz. Mas agora, conforme você vai agindo ali, mesmo no início, sem confiança, essa ação ela vai crescendo, você vai se sentindo cada vez mais confiante e isso vai mudando a sua autoimagem, vai fortalecendo a sua nova identidade de pessoa realmente confiante. E antes de eu seguir aqui, já aproveita, deixa um like aqui, porque isso me motiva muito a continuar trazendo conteúdo para vocês. Outro ponto que nós precisamos estar muito atentos em relação à nossa narrativa interna, aquele diálogo interno que você trava consigo mesmo, se ele está valorizando os seus pontos fortes, a sua qualidade, ou ele está sendo negativo e está minando ainda mais a sua confiança. Da mesma forma, atente-se ao ambiente ao seu redor, os conteúdos que você consome, as conversas que você tem, porque tudo isso pode estar tanto contribuindo para fortalecer a sua confiança, como pode estar destruindo a sua confiança. Inclusive, tem vídeos aqui no canal onde eu já falei sobre esses assuntos e eu vou deixar o link deles aqui embaixo, na descrição. Então, depois você pode clicar lá e seguir assistindo. Da mesma forma, é importante também se preparar, porque quando você se prepara, você se sente mais confiante, porque você desenvolveu as habilidades necessárias, você buscou o conhecimento que precisa para conseguir entrar em ação. Da mesma forma, quando você planeja os passos que você vai dar em direção ao seu objetivo, também facilita a ação. Por isso que no meu guia prático eu ensino ali passo a passo como criar um plano de ação para justamente você conseguir vencer os obstáculos na hora de agir, na hora de colocar a mão na massa e fazer
algo concreto pelos seus sonhos. Porque se você deseja alcançar sonhos ousados, você vai precisar ir além do que já foi. Porque a sua forma atual de pensar, de enxergar o mundo, de enxergar a si e de agir, ela te trouxe exatamente até o ponto onde você está hoje. Se você quer ir além, alcançar coisas maiores, mais ousadas, é necessário desenvolver essa confiança que é tão essencial. Desenvolver a sua mentalidade, porque você vai precisar romper os padrões atuais. Também vale a pena você olhar para os seus hábitos, quais que você está cultivando ali no seu dia a dia, porque eles também podem estar fortalecendo ou destruindo a sua confiança. Tem um vídeo onde eu falei sobre 5 hábitos que você precisa eliminar da sua vida. E eu vou deixar ele aqui do ladinho, ó, para você continuar assistindo, porque ele vai te ajudar muito. Então clica e segue. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo para que ele alcance e ajude mais pessoas. E também se inscreva aqui no canal para receber o conteúdo em primeira mão. Um abraço e até mais.